Olá pessoal, bom dia. Eu sou Adilson Geltner e sou o criador do curso que te ensina a conquistar o maior cliente da sua cidade. Ok? Nosso papo hoje, como sempre, o papo de empreendedor, e nós vamos nos dirigir hoje a uma categoria especial. Todos aqueles que são candidatos e candidatas a empresários, a empresárias nesse nosso país. Nós queremos dar uma dica hoje extremamente valiosa, que ela é importantíssima em muitos momentos da vida da sua empresa e, por vezes, se o empreendedor errar nesse momento, aonde está nascendo a empresa, se ele errar nesse quesito, ele pode deixar de ganhar muito dinheiro. Na verdade, eu já vi isso acontecer e eu vou hoje dividir um pouquinho dessa nossa caminhada, desse nosso aprendizado com vocês, para que vocês, futuros empresários, não cometam esse erro nesse momento da formação da empresa de vocês. Vamos lá, gosto de falar em empreendedores, pesquiso assuntos, além daqueles que eu vivi, aprendi na prática, para transmitir a vocês no intuito de contribuir com o empreendedor, que é, no meu entendimento, a ferramenta, ou o caminho de desenvolvimento do nosso país e, obviamente, da região onde você está estabelecido. Nós vamos falar hoje sobre o CNAE. C-N-A-E. Vamos à definição de CNAE. Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Vejam só, é através dessa ferramenta, vamos dizer assim, que as empresas elas são classificadas e uma padronização é feita em todo o Brasil, onde, através do CNAE, as empresas são classificadas de acordo com o seu segmento, de acordo com as atividades que elas exercem, ok? É uma forma de organização. Vou tentar aqui dar alguns exemplos para que vocês possam compreender a importância do CNAE, o papel que ele exerce. Vamos imaginar que um cidadão comum, você ou eu, sinta uma dor, um incômodo e, naturalmente, se essa dor persistir, você vai precisar de um médico. Agora, eu te pergunto, qual é o médico que você vai? Aí você vai dizer, olha, Adilson, depende. E você está correto na resposta. Depende. Depende do quê? Depende de onde esteja doendo. Se for uma dor no abdômen, você vai procurar um especialista naquela área. Se for no ouvido, na garganta, a especialidade, o especialista é outro. Se for uma dor, por exemplo, no peito, também é outro especialista. Agora, se a dor é consequência de uma fratura, dependendo do lugar da fratura, também o especialista é outro. Ok, as empresas não são diferentes, a lógica é essa. Se você tem uma dor, uma necessidade e precisa agora comprar uma mercadoria, em qual estabelecimento comercial você vai? É a mesma lógica. Depende.
Depende do que, Adilson? Depende da sua necessidade. Depende da sua dor. É remédio? Farmácias e drogarias. Você não vai conseguir comprar remédio lá no posto de gasolina. É alimentação? Supermercados e mercearias. E assim por diante. Você compra pão? Claro, nos supermercados também, mas a lógica é nas padarias. Então é nesse sentido que o KNAI ajuda na identificação dos segmentos. O KNAI tem algumas finalidades, mas essa é uma delas. Outras veremos um pouco mais adiante. Agora, nós temos um detalhe que ao longo do tempo, né, com o desenvolvimento, surgiu um novo tipo de comércio. Eu disse inicialmente que você compra pão na padaria, combustível lá no posto de gasolina, alimentação, supermercados e mercearias, obviamente que em outro formato, né, nos restaurantes e bares, beleza. Mas a ideia aqui é transmitir para você que para cada atividade há um segmento. E isso está formalizado lá na papelada da sua empresa. Agora, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. O detalhe é o seguinte: com o avanço da civilização, nasceram-se os shopping centers. Esse estilo de comércio, vamos dizer assim, lá sim, você encontra quase tudo. Embora, mesmo nesses lugares, as empresas elas estão classificadas, cada uma no seu espaço, com o seu CNPJ e o seu KNAI bem certinho e as placas, né, que identificam, que facilita a vida do cliente. O KNAI é basicamente uma forma de organização, de identidade das empresas. Agora, veja só, eu quero falar para você que existe em todas as cidades, né, um mega cliente que eu classifico como o melhor e maior cliente da sua cidade. É o setor público, prefeituras e câmaras. E eles compram muito. Agora veja só, a lógica continua a mesma. Quando o setor público precisa comprar um determinado produto ou serviço, ele busca identificar o fornecedor através do KNAI. Percebe que esse detalhe na sua empresa, ele é extremamente importante. Então, vamos lá. O cidadão comum, ele pode, tendo a dor, buscar resolver essa dor, essa necessidade, num especialista, que é o mais indicado, é o melhor caminho? Sim, mas ele está livre para buscar resolver, para buscar suprir a sua necessidade em qualquer lugar. E, às vezes, se ele precisa de um objeto, ele não precisa nem de uma loja especializada. Se o vizinho tiver esse objeto e houver ali um acordo entre os dois, ele pode adquirir do seu vizinho, buscar nos classificados, fazer permutas. Isso é livre. Agora, com municípios, com o setor público, não pode ser dessa forma. O setor público ele só pode comprar de empresas
cujo segmento, né, que a empresa diz atuar e quer vender, isso precisa estar claro no KNAI. E na hora da homologação do contrato, da efetivação da venda, né, o KNAI é um divisor de águas. Se não estiver tudo lá certinho, a venda vai de água abaixo. Então, melhor dizendo, o setor público só compra de empresas especializadas naqueles segmentos. Na verdade, assim, documentadas, né? Nós vamos dar hoje mais algumas informações a respeito desse assunto, que é muito técnico, mas é importante. Mas antes de nós darmos seguimento, eu vou contar uma pequena história que eu julgo adequada para esse momento. Então vamos lá. Conta-se a história que um determinado país, ele tinha um cidadão, e esse cidadão ficou muito famoso porque era um homem muito sábio, de forma que a notícia correu o mundo e muitas pessoas buscavam uma oportunidade de trocar algumas palavras com esse sábio, alguns por curiosidade, porque a notícia correu, para tirar uma foto. São diversos os motivos que as pessoas queriam estar ali com aquele sábio. Alguns até para testar a sua sabedoria. Ok, a história fala que um determinado dia, um turista estava naquele país e se lembrou da fama daquele homem e resolveu ir até a casa daquele homem. Chegando lá, se surpreendeu, porque esse cidadão classificado como sábio era uma pessoa muito simples. E na sala dele, onde ele recebia as pessoas, havia uma estante com alguns livros, uma mesa muito simples, um banco, tudo muito simples. De forma que aquele turista se surpreendeu, pois ele imaginava chegar à casa de um homem classificado como muito sábio e ter uma visão, encontrar coisas, né, um cenário totalmente fora da lógica, muito diferente daquele que ele encontrara ali. E enquanto a conversa acontecia, em determinado momento, aquele turista resolveu esclarecer, entender por que daquele comportamento daquele homem. E perguntou então ao sábio: eu estou curioso e eu queria te fazer uma pergunta. Então o sábio disse: pois bem, tudo bem, pode fazer a pergunta. E aí aquele turista perguntou: onde estão os seus móveis? São só esses os seus móveis? E aquele sábio então devolveu a pergunta. E a pergunta foi a seguinte: e os seus móveis estão aonde? E o turista disse o seguinte: mas eu estou aqui só de passagem. E o sábio devolveu a pergunta: eu também estou aqui só de passagem. A lição que eu quero tirar aqui hoje dessa história é que nós estamos aqui só de passagem e que nós precisamos aproveitar esse tempo que nós não podemos defini-lo, saber quando termina. Então a lição que eu tiro é: não podemos nos dar o luxo, o privilégio de perder tempo. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer a diferença
nós precisamos deixar para aqueles que virão um mundo melhor. E eu, com muita humildade, peço até desculpa, não quero de forma nenhuma parecer aqui um sabe-tudo ou expressar algum tipo de presunção, mas eu queria indicar um caminho que eu entendo que através dele nós podemos deixar o mundo melhor. A atividade que nós exercemos, o empreendedor, o empresário, ela está carregada de muita responsabilidade. Eu digo isso porque, no meu entender, eu defendo a ideia de que é o comércio, que são as empresas, que elas alavancam ou não, né, os seus municípios, seus estados, seu país. É através dessa atividade empresarial que as cidades se desenvolvem, que oportunidades surgem, que portas se abrem e famílias profissionais encontram uma forma de sustentarem as suas famílias, de cumprirem com seus compromissos, de realizarem seus sonhos. Quando se trata em um desenvolvimento em uma escala maior, aí eu uso a comparação, o argumento de que o setor público, ele usa o dinheiro dos impostos e não tem, né, em lugar nenhum do mundo, talvez com um pouco de exagero aqui da minha parte, mas nós somos os maiores pagadores de impostos do mundo. Então você, empresário, através da sua atividade, sustenta literalmente as cidades, o estado e o país. Através, claro, né, da atividade que você exerce, né, a soma dos negócios, né, a soma do resultado da atividade do empresário no nosso país é o que faz a coisa acontecer. Ok? Então, baseado nisso, né, eu trago essa dica, essa informação do KINAI. Por quê? O KINAI, ele é definido na hora do registro da empresa, quando a empresa está nascendo. E aí, muitos empreendedores, naquele momento, não têm experiência suficiente para opinar na formação desse KINAI. E muitos deixam essa importante decisão a cargo do contador. E o contador então pergunta qual é o segmento, qual é a atividade, qual tipo de comércio que você vai abrir. E dependendo da resposta do empreendedor, né, ele então define ali o KINAI. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes esse KINAI, ele fica muito pobre, ele fica muito restrito, de forma que a empresa cresce, aparece ótimas oportunidades e a empresa perde dinheiro. Não pode fazer, por exemplo, vendas para o setor público se lá no seu KINAI isso não estiver muito claro, especificado. E aí eu quero dizer o seguinte, naquele exemplo que nós demos inicialmente, que abre-se uma padaria, né, coloca lá a placa, né, e vende, obviamente, produtos exclusivos daquele segmento. Assim acontece com diversos tipos, né, diferentes de atividade. Agora, há empresários que já têm uma visão ou essa informação privilegiada
quando nasce a sua empresa, quando ela registra a sua empresa, ela faz do seu KNAI um verdadeiro shopping center. E ela então, desta forma, que não custa nada a mais, ela pode agora realizar transações comerciais com diversos segmentos. Principalmente, né, quando ela for negociar com o setor público. Vou dar aqui um exemplo. Imagine que o seu ramo de atividade seja manutenção em máquinas, oficina, vamos dizer assim. E lá no seu KNAI, vamos imaginar que o seu contador compreendeu que a sua atividade seria exclusivamente em máquinas de pequeno porte, máquinas leves. E aí, lá na frente aparece uma oportunidade para você disputar uma venda na prefeitura da sua cidade, que tem aí muitas máquinas. E aí você vai para lá, leva uma proposta bacana e você ganha no quesito menor preço. E o seu concorrente, que não é bobo nem nada, ele observa que lá no seu KNAI não permite a manutenção, a prestação de serviço para máquinas de grande porte. E ele então te desclassifica. E você deixou dinheiro na mesa. Você toma agora um baita prejuízo, porque lá, no momento de definir o seu KNAI, você pecou. E é claro, você não tinha essa informação. Não foi culpa sua. E o seu contador, ele não foi, vamos dizer assim, muito profissional. E também não quero ofender e criticar ninguém. Você não recebeu a orientação adequada. É como aquele médico que vai te consultar e não faz todas as perguntas necessárias, de forma que, por ele não ter todas as respostas, ele acaba errando no diagnóstico. Quando te dá a receita, é possível que ela não seja tão eficiente. Então, na hora da formação do KNAI, muitas empresas erram. E eu já vi, presenciei, o exemplo que eu citei agora há pouco, de uma empresa ter nas mãos a oportunidade de fechar um mega contrato com uma prefeitura e o seu KNAI tinha essa falha. E detalhe, a contadora da empresa era a sua irmã. Imagina aí que esse assunto deve ter rendido quando eles voltaram para casa, porque o contrato ali era na faixa dos milhões. Enquanto algumas empresas deixam de ganhar dinheiro porque pecou na hora da definição do seu KNAI, outras empresas já nascem como se fosse um verdadeiro shopping center. O seu KNAI é como se fosse um local onde você encontrasse de tudo. E essas empresas, quando sentam à mesa para negociarem, o alcance delas é muito maior. E as possibilidades de fazerem negócios aumenta muito. Então, enquanto alguns estão deixando o dinheiro na mesa, tomando prejuízo, outras estão aproveitando. Por que eu trago esse assunto? Exatamente porque compreendo que empresas fortes fazem municípios desenvolvidos. Eu acho que é interesse. Nós vemos, muitas pessoas no nosso país mudando das suas cidades, deixando para trás pessoas queridas, amigos de infância, e indo
para grandes centros e até para outros países. Eu acredito, se nós fôssemos fazer um levantamento de quantos trabalhadores, de quantos brasileiros estão em outros países buscando oportunidades, e exatamente, no meu entender, esses países são países que oferecem oportunidades porque são países desenvolvidos. E no meu entender, esses países, claro, passaram por diversos processos, mas um deles, talvez o mais importante, o que possibilitou esses países chegarem a esse grau de desenvolvimento, foi a atividade comercial. Foi, no meu entender, os empresários que patrocinaram o desenvolvimento desses países. Então nós queremos, e aí às vezes a gente não para pensar nisso, mas eu acredito que se nós fôssemos fazer essa pergunta a qualquer cidadão, eu imagino que 100%, ou bem próximo disso, porque toda regra tem exceção, mas todos diriam que querem uma cidade melhor para se viver. Todos querem uma cidade desenvolvida. E uma cidade nunca vai ser desenvolvida se você não tiver um comércio forte, um comércio desenvolvido, um comércio que oferece muitas oportunidades, um comércio que entrega, que resolve todas as dores das pessoas que buscam resolver essas dores. Um comércio que é referência. Então, baseado nessa crença, é que eu trago aqui essa informação para que você, futuro empresário, na hora de formalizar a sua empresa, por favor, preste atenção no KNAI da sua empresa. Você não precisa ter um KNAI solitário. Pode fazer desse KNAI um verdadeiro shopping center. Claro, você vai focar na atividade principal, mas não custa nada estar lá registrado nos documentos da sua empresa um KNAI muito amplo, para que na hora que aparecer as oportunidades, você possa aproveitá-las e aproveitá-las bem, se tornando um mega empresário, num futuro curto e gerando muitas oportunidades, trazendo riqueza para você mesmo como empresário, desenvolvendo primeiramente a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que você gosta, mas sendo uma ferramenta de desenvolvimento, e de responsabilidade social para aqueles, que estão próximos de você e também indiretamente para aqueles que estão distantes. É possível que alguém, a esta altura, que esteja me ouvindo, possa estar se perguntando: mas e se nós cometermos esse erro? Ou para aqueles que já cometeram, quando é que se pode corrigir isso? A qualquer momento. Você pode ir ao seu contador e pedir para fazer mudanças, modificações aí no seu KNAI. Agora, o detalhe é o seguinte: para aqueles que já estão na atividade, é possível que muitas oportunidades já tenham sido perdidas. E é exatamente isso que eu quero evitar. Aquelas empresas que estão nascendo, que tenham um diálogo aberto, que converse com o seu contador na hora de definir o KNAI, tá? Porque isso é extremamente importante, principalmente para aquelas empresas que pretendem no futuro pescar, esse melhor e maior cliente da sua cidade, que é o setor público, porque ele é muito rigoroso
na hora de comprar. Ele precisa seguir a lei. Ele não é como o cidadão comum que compra de quem quer, que pega emprestado, que faz permutas. Não é assim. O setor público só compra de empresas especializadas ou documentadas, né, corretamente. Então esse detalhe que que eu estou transmitindo aqui é um detalhe que pode ser muito útil para você, empreendedor, para que você possa tomar a decisão certa e não ter nenhum prejuízo ao longo da sua atividade comercial. Que todas as oportunidades que surgirem possam ser aproveitadas. Agora, você que já está na atividade e que está tendo acesso a essa informação, converse com o seu contador, corrija enquanto há tempo. Obviamente, você vai ter uma despesa com isso. Vai perder aí algum tempo, mas é melhor você corrigir enquanto há tempo do que perder grandes oportunidades e deixar muito dinheiro na mesa, né, aí no futuro. E aproveito para indicar, para orientar. Disse lá anteriormente que não queria parecer presunçoso, nem o sabe tudo, mas eu sei que o setor público compra muito, que tem muito dinheiro, que ele pode ser um divisor de águas na vida da sua empresa, pode significar, né, o sucesso da sua empresa. Por favor, se aproxime e tenta vender aí para o setor público, porque tem muito dinheiro aí. Esse é o melhor cliente da sua cidade, o maior cliente, é fácil de vender para ele, é só tomar alguns cuidados, né, na questão documentação, e um deles é a questão do seu KNAI, ok? Eu quero te dizer que nossa intenção aqui é ajudar todo empreendedor, todo empresário do nosso país e dessa forma estarmos ajudando diretamente o nosso semelhante. Porque se nós tirarmos hoje um comércio que seja de qualquer cidade, pode ter certeza, ele deixa uma sequela. É uma família mais desempregada, por menor que seja esse comércio. Além de uma família mais desempregada, o transtorno de o cidadão, o cliente, ter que agora andar um pouco mais longe para poder suprir aí as suas dores, né, suas necessidades, comprar o que precisa. Então, o comércio ele é fundamental para o desenvolvimento, para o conforto da região de onde ele está estabelecido. A questão social passa diretamente, né, pela atividade comercial também. Então eu queria aqui, além de dar essas contribuições, dizer que agora é com você. Você tem agora informações, conhecimento que você precisa colocar isso em prática para que você tenha mais sucesso na sua atividade empresarial. Vai lá, faça o que for preciso, coloque esse conhecimento em prática. Se você gostou dessa informação, nós temos muitas outras já registradas, né? Só faça aí uma pesquisa nas redes sociais, você vai encontrar vídeos nossos. Assista, se gostar, deixe um comentário, deixe uma pergunta, uma dúvida. Farei todo o possível para estar atendendo, lendo com carinho, com atenção, buscando dar mais informações e quem sabe algumas dúvidas possam virar aí temas, né, para nós fazermos aí um vídeo mais detalhado, ajudando o nosso empresário a desenvolver suas atividades, mas obviamente, né, ser uma ferramenta para a transformação do local que você está. Não perca vendas, faça as modificações necessárias na sua documentação e venda para todos aqueles que querem comprar de você. Muito sucesso, grande abraço,
Até a próxima.